Glória a Deus, glória a Deus. Pode ficar sentado. Se você quiser tirar sua máscara, como nós estamos distantes uns dos outros, isso pode ser feito sem pecar, sem desobediência, enfim. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos e nós vamos ler o Salmo de número 116, a partir do versículo 5. Hoje é Dia das Mães e muitas pessoas não conseguiram chegar porque foram visitar suas mamães, enfim. Mas que bom que agora nós temos tecnologia para deixar tudo registrado, porque eu acredito que essa palavra é uma palavra que vem de encontro ao nosso coração. Foi uma palavra que trouxe respostas para minha alma, porque ela não é minha, é a palavra de Deus. Amém? Todos conseguiram abrir? Observe que eu disse no livro de Salmos, o Salmo de número 116. É o único livro da Bíblia que na verdade não é um livro, é um compilado de cânticos. Então você não pode dizer capítulo 116, não, porque é um cântico. Então você diz Salmo de número 116. E quando você for citar o livro, você fala no plural, porque você está citando todo um conjunto. Mas se você vai citar apenas um número, então você diz no singular. Amém? Salmos, o livro dos Salmos, o compilado dos cânticos Salmos, o número 116, Salmo de número 116, versículo 5 diz assim: Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Esse texto trouxe resposta ao meu coração, porque eu sou sinestesia pura. Eu amo abraçar, eu amo amarrotar as pessoas num abraço. Eu amo isso. E eu estou sentindo muita falta disso. Sentindo falta de todo aquele vai e vem dentro da minha casa, aquela rodoviária gostosa. Toda hora uma garrafa de café vai embora. Isso para mim, então eu estou sentindo muita falta disso. Isso me traz muita aflição. Mas o Senhor colocou uma certeza dentro de mim. Ele está fazendo algo diferente na igreja. Não é no mundo, no país. O Brasil vai mudar. Não, a igreja está sendo reformada. E se eu pudesse dar um título a essa palavra, a essa mensagem, seria sementes poderosas ou plásticas? E eu fico maravilhada como Deus é detalhista, porque nós havíamos encomendado essas suculentas para presentearmos as mamães hoje. E aí quando foi anteontem, nós ganhamos como um presente para presentear as mães essas flores de plástico. E só quando a equipe começou a colocar aqui em cima, eu me atentei para o detalhe. Porque nós vamos falar de sementes com vida e sementes plásticas. E temos aqui então suculentas com vida, que vão precisar de água, ou pelo menos uma vez por semana, para continuarem vivas e enfeitar a sua casa. E temos aqui flores plásticas. E aí, eu quero te perguntar, é interessante porque as flores plásticas estão muito mais à vista e vocês podem vê-las, não é?
Façamos de conta que tem água aqui, eu vou regar. E aí eu vou regar hoje, vou regar amanhã. Aí semana que vem elas começam a nascer, vão me dar frutos e outras sementes? Oi? Sim ou não? Não. Infelizmente não. Observem. Eu posso regar quantas vezes eu quiser, mas ao longo dos próximos dias eu não terei aqui outras plantinhas nascendo. É óbvio que não. É perda de tempo. Elas estão lindas, mas jamais vão devolver sementes e vida. Nós precisamos sair daqui hoje cônscios de que nossas vidas são sementes poderosas. Por isso, o último versículo que nós lemos, o versículo 15 do Salmo de número 116, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque a morte dos santos é, na verdade, a porta de entrada para a eternidade. Isso é poderoso. Sabe por quê? Porque nós somos gente semente. Quando nós enfrentarmos a morte, nós estaremos sendo colocados numa terra fértil que vai nos fazer eclodir na eternidade. Porque Deus nos fez também a partir de sementes e nós somos gente semente. Então nós vamos sair daqui hoje cônscios de que as nossas vidas são sementes, sementes poderosas. Mas se eu não tomar cuidado, eu serei uma semente de plástico. E eu não sei se vocês viram um áudio que eu recebi esse áudio, se não me engano, finalzinho de abril, há uns 10, 15 dias atrás. Uma amiga me mandou e pediu que eu dissesse a ela o que é que eu achava. Pena que eu esqueci de trazer para vocês ouvirem, mas eu vou repetir e vou inclusive imitar a fala do nosso querido profeta. Irmãos, eu quero dizer que eu fui ao monte orar, porque ele é gaúcho, então bem gauchês, assim, bem arrastado. E lá no monte o Senhor me disse que dia 8 de abril vai haver 3 dias de trevas, dia 8, dia 9 e dia 10 de maio. Muita treva, comprem vela branca. Vela branca, e guardem e estoquem comida, e tranquem as portas e fechem as cortinas. E quando um parente bater na sua porta, não abra, porque é um demônio. É um demônio que vai entrar a porta dentro da sua casa. Eu disse para ela, isso chama-se terrorismo gospel. Dia 8 foi anteontem, aconteceu alguma coisa do que o nosso irmão falou? Nada disso. Ele pode ter ido ao monte com todo amor no coração dele, querendo realmente interceder pela igreja. Enfim, mas é uma semente de plástico. Ele lançou uma semente de plástico, uma semente danosa. E aí, na quarta-feira, esse áudio foi parar no telefone da minha sogra e ela ficou em pânico e nós tivemos que correr para a casa dela. Pastor Paulo teve que dormir lá para amanhecer o dia 8 e tranquilizar o coração dela, porque ela ficou muito preocupada, ela entrou em pânico. E eu penso que outras pessoas como ela acreditaram nisso, porque são pessoas com coração de criança, acreditam em tudo que ouvem. E principalmente porque ele disse que foi Deus quem falou tudo o que falou para ele. Eu preciso tomar cuidado, porque eu posso estar regando com amor, mas eu posso estar lançando sementes de plástico. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Essas flores serão oferecidas aqui hoje. Elas são de plástico, elas vão ser oferecidas com amor. Mas existem algumas sementes de plástico que a gente oferece que é de fato para matar coisas preciosas no coração do outro. Eu quero que você preste atenção. Saia daqui hoje entendendo que nós precisamos aprender a separar as sementes de plástico que muitas vezes estão à nossa mão e precisam ir direto para o lixo. Nós, infelizmente, precisamos entender que os frutos possíveis após vencermos o Covid-19 não vão ser frutos preciosos como muitos estão acreditando. Infelizmente, a visão é pessimista. Nem mesmo meu entusiasmo incorrigível tem fumaça o bastante
para cobrir tudo isso. Vamos continuar sendo o maior predador do nosso próprio planeta. Mas e a igreja? A igreja, ela sairá dessa pandemia fortalecida. Esse fenômeno, relação virtual, da qual eu sou às avessas, lembrando que virtual não é antônimo de real. Virtual é o antônimo de presencial, tá bom? Essa realidade virtual, ela me causa ainda estranheza, porque eu sou sinestésica, mas eu também vou ter que me reinventar e me acostumar com isso. Os perigos do virtual são reais. Mas o que é ser igreja sem encontros? Se na verdade esse ser igreja é ser gente, nos misturarmos, tomar café, fazer comida na casa do outro, nosso aprendizado será duro, pelo menos para mim. Reuniões sem abraço, sem beijo, sem toque, sem amarrotar o outro. Mas e a colheita dessa plantação em sol causticante? Ela será poderosa, porque a nossa colheita vai ser cultos de casa em casa, uma igreja em cada casa nascendo. Paulo diz em Romanos 16, o versículo 5, a igreja que está em sua casa, essa semente é poderosa. Sair da multidão e nos aconchegarmos na vida dos simples. E os leigos, como é que eles vão ser alimentados? Como será? Eles serão alimentados pelo modelo mais simples e eficaz, aprendendo na sua casa. Vamos ver tantos frutos eclodindo, sementes poderosas estão sendo regadas uma a uma no aconchego da nossa casa. Impossível dar errado. E se você ainda não começou, você está atrasado. Comece a fazer cultos na sua casa. Convidar a sua família para adorar. Assistimos os cultos ao vivo, às quartas-feiras, às sextas-feiras, enfim, e tantos outros aí, porque existem outros cultos acontecendo ao vivo nas redes sociais. Delegar, ser voluntário, é maravilhoso. Lidere sua casa. Ela é o seu jardim particular. Lidere um pequeno grupo, é hora de aprofundar o que somos. Quanto mais encontros pequenos, mais lideranças pastorais, mais edificação mútua. Mas, pastorinha Márcia, apenas eu sou cristã lá na minha casa. Não coloque esse nome culto para você não afugentar. Convide apenas a sua casa, é todo mundo católico? Faça uma reunião e fala, galera, vamos orar aqui o Pai Nosso? Mãe, cadê sua Bíblia? Porque a Bíblia católica e a Bíblia chamada evangélica é tudo igual. Apenas 7 livros a mais eles têm. Mas é a palavra de Deus poderosa para mim e para você. Pega a Bíblia lá da sua mamãe e honre-a e leia na Bíblia dela, na Bíblia Edições Paulinas, Edições Ave Maria. Pronto. 5 minutos, uma oração e um texto bíblico. Você vai gastar 5 a 10 minutos. Eu duvido se eles não vão terminar isso aí pedindo você para fazer a sua oração. Muitos aqui estavam talvez há 3 anos sem orar em voz alta e agora lá na sua casa você precisa ministrar também. Vai ministrar sobre a vida de alguém, isso é uma semente poderosa. Está acontecendo de fato o chamado sacerdócio universal que a Bíblia nos ensina. É para todos. O que é o sacerdócio universal? É para todos. Todos nós fomos chamados para liderar. Todo controle absoluto vai cair por terra. A casa onde a figura da mulher é que é o líder, que é o cabeça, ela exerce função pastoral. Para mim, uma reforma está acontecendo na igreja. Quero ver pais batizando seus filhos. Estamos até ceando na dinâmica virtual. Por quê? Porque Deus não santifica a geografia, mas Ele santifica uma cronologia, uma estação, um tempo. Hoje, empurrados a escolher nossa casa para nos escondermos de um vírus, viramos sementes que se esconderam no aconchego da terra para eclodir de forma poderosa. Somos regadores de gente, enquanto também sou semente, gente. Então, mãe, pai, reguem seus filhos com histórias, com verdades.
parem de contar histórias de princesas, de contos de fada, de varinha de condão. Sabe por quê? Você já percebeu que toda princesa espera um príncipe encantado? Detalhe, ela sempre está em coma. Letargicamente em coma. Aí vem um príncipe num cavalo branco e a salva, a acorda. Não existe príncipe. Existe o cavalo e nem é branco. Existe o cavalo e nem é branco. Aí a menina cresce com essa figura de príncipe que vem salvá-la. E ela pode ali ficar letargicamente em coma. E outra coisa, vocês já perceberam que as princesas, elas são todas parecidas, elas não têm amigas. Eu nunca vi um conto de fadas que a princesa tem uma amiga. Não tem. Tem madrasta má, tem irmã postiça má, tem perseguição. Tem alguma coisa errada? De novo, eu vou dizer uma frase de Einstein. Se você quer ter um filho inteligente, conte histórias para ele. Mas se você quer ter um filho muito inteligente, então conte muitas histórias para ele. E não é só para criança não, a gente precisa contar histórias para adultos também. Traga para o dia a dia as verdades e aplique a história no dia a dia. Toda princesa é rica, isso é perigoso, porque é um consumismo que vai sendo gerado no coração da criança. Porque aí daqui a pouco a menina quer a roupinha da princesa, que ela se apaixonou por aquela princesa com que ela se identifica. Ela quer a colcha da princesa, o lençol da princesa, o tapete daquela princesa. Todos os príncipes são fortes. É um estereótipo. Tudo mentira. E o consumismo para mim vai sendo escondido nesses contos de fada. Olha essa frase. O segredo da felicidade não se encontra na busca por mais, mas sim no desenvolvimento da capacidade para desfrutar de menos, ser feliz com menos. Quem disse isso foi Sócrates. Simplificar. Essa quarentena é para isso. Diminua a quantidade de tempo nas redes sociais. Faça coisas junto com a galera da sua casa. Façam bolo, façam comida, façam caminhada. Façam guerra de travesseiros. Enquanto fazem essas coisas tão simples juntos, você conta a sua história. Nossa, meu pai nunca fez um bolo comigo. Minha mãe nunca conseguiu fazer um bolo comigo. Minha mãe não tinha tempo. Mas a mamãe vai fazer com você. Nossa, meus pais nunca fizeram guerra de travesseiro, mas eu vou fazer com você. Conte pedacinhos da sua vida enquanto vocês fazem coisas simples juntos. O profeta Natan contou uma história para Davi. O momento era de cautela, porque Davi havia pecado. Ele tinha errado, ele tinha pecado feio. E aí Natan poderia ser decapitado ou enforcado ou morto à espada, mas a história pinçou na alma do rei Davi valores e ele foi cercado pelas próprias verdades nas quais ele cria. Então não houve como Davi fugir de se autorresponsabilizar por causa de uma história que Natan contou. Olha o quanto é poderoso uma história. E aqui fica uma dica para mim e para você, quando você for conversar algo difícil com alguém que você ama. Procure uma analogia, busque uma história para você começar a conversa contando a história. E aquela história culmine naquilo que você precisa falar, numa verdade. Porque quando você terminar de contar a história, você vai perguntar para a pessoa, você concorda que essa história está correta? Ah, sim, concordo, eu faria do mesmo jeito. E aí você entra no assunto difícil. Pois é, nós temos algo para resolver aqui, tão difícil quanto tudo que foi contado nessa analogia, dessa parábola que eu trouxe para você. E eu acredito que você vai ter a mesma postura que você acabou de me falar. Sabe por quê? Porque contar histórias é algo poderoso. E a gente fica pensando que tem que contar história só para criança. Não, conta história inclusive para o seu marido. Conta uma história para ele. Que arranque dele as verdades que nem ele está enxergando, verdades que estão guardadas lá dentro dele, mas que precisam ser pinçadas. É impossível ministrar sem que hajam histórias.
Olha aqui, eu trouxe histórias para vocês em meio à nossa fala. Então, nós precisamos contar mais histórias, as bíblicas misturadas às nossas. Assim, nós vamos vacinar os nossos contra o pior vírus. A semente de plástico mais cruel, qual é? A sementinha da autoajuda, distribuída por esse tipo de profeta que eu acabei de teatralmente contar para vocês. Mas, irmãos, dia 8 de maio, essa sementinha cruel, essa semente de plástico chamado autoajuda. Porque o que realmente precisa ser aprendido por mim e por você é buscarmos ajuda do alto. Autoajuda não. E o que é autoajuda? Como disse Pondé, é a instrumentalização de certo conteúdo de forma superficial, com objetivo claro, e assim faz feliz a pessoa, fazendo com que ela ache que vai superar suas angústias, suas dores, suas tretas. Autoajuda e palavra motivacional andam juntas, e é band-aid no câncer. Em 2 dias vence o prazo de validade. E você pode observar que toda autoajuda, ela não vem acompanhada de um texto bíblico. A pessoa nunca tem um texto bíblico. Esse querido profeta, nesse áudio que ele mandou lá de não sei quantos minutos, falou, ele não teve coragem de colocar um versículo bíblico na fala dele. Por quê? Porque ele também nem ia encontrar um texto bíblico para validar a sua fala. Então é fácil você detectar e você discernir o que é uma autoajuda e o que é ajuda do alto. Quando é ajuda do alto, você encontra resposta e respaldo na palavra. Simples assim. Numa profunda depressão, a autoajuda pode te tirar do surto, mas não vai te curar jamais. Por isso eu amo filosofia, especialmente a filosofia de Jesus. Ela não trata de forma rasa os problemas reais. Conte histórias sem gravuras, especialmente a partir dos 3 aninhos de idade, para estimular a imaginação. Existem histórias incríveis para serem contadas de forma assim, mas pastor, eu não sei contar história. Sabe sim, todos nós nascemos com essa sabedoria dentro de nós. Você não tentou ainda. E é claro que a primeira história vai ser meio sem graça, meio sem jeito, mas eu duvido, da 5ª, da 10ª em diante, você vai ficar maravilhado com o que você é capaz de fazer. Existe uma história. Toque, toque, toque. Senhor Polegar? Toque, toque, toque. Oi, tudo bem? Senhor Polegar, por favor, me dá um abraço. Essa historinha você conta para crianças de 1, 2, até 3 aninhos. E hoje foi tão tremendo que uma amada passou na minha casa para me entregar um presentinho. E a criança dela, filha dela de 1 aninho e meio, deu uma birra na minha frente. E eu fiz o teste com o senhor Polegar. Ela parou a birra na hora. A mãe ficou de olhos estatalados, grudada na parede. No muro, porque ela não entrou. E eu falei para ela, a partir de hoje, todas as vezes, nossa, pastor, ela dá muita birra. Por quê? Porque é uma criança cheia de atitude, ela vai ser uma grande líder. Por isso ela quer fazer as coisas do jeito dela. Então a mãe precisa ter mecanismos para levar a criança a fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas. Mas não precisa ser no beliscão, no empurrão, você tem que me obedecer. Não! Convida um personagem, o senhor Polegar, para fazer parte e está tudo certo. Porque as histórias, elas acalmam o coração da criança. Aí você acha que não vai acalmar também o coração de um adulto? Vai sim. Contar histórias sem gravuras. Vá alternando, porque isso é poderoso. Você vai estimulando a imaginação da criança. Isso é poderoso. E aí eu sei que muitos aqui não têm filhos ainda, mas você em algum momento vai evangelizar uma criança. Em algum momento você vai receber uma criança lá na sua casa. Ou você tem um sobrinho, o filho do vizinho. Faça isso.
E pode me pedir, tá? Para ajudar, que eu estou louca para ajudar um monte de gente a contar histórias. Tem umas dicas bem legais, tá bom? Porque por algum acaso eu comecei a contar histórias para crianças, eu tinha apenas 12 anos. Como eu já vou fazer 52, então tem só 40 anos que eu faço isso. Então tem alguma coisinha aí para passar para vocês e a gente pode aprender juntos. Então é por isso que eu amo a filosofia da Bíblia, porque a filosofia da Bíblia é a filosofia de Jesus. Está cheio de histórias aqui, de parábolas. E o que são as parábolas? Histórias contadas para adultos, para acalmar nossa alma e nosso coração. Esse Covid é um eco gritando que nós não somos donos do universo. E a filosofia, principalmente a filosofia da palavra, a filosofia de Jesus, ela é uma filosofia que pensa afetos, vícios e virtudes. Jesus sempre perguntava para as pessoas: que queres que eu te faça? É claro que Jesus sabia o que é que a criatura precisava, mas isso é um modo de arrancar da alma da pessoa a fala e todo o lixo que vai dentro. E essa é a filosofia mais poderosa, porque não é a filologia, o estudo das palavras, não, é a filosofia na sua essência, jeito de viver, jeito de caminhar. Filosofia de Jesus. Então, repito, esse Covid é um grito nos nossos ouvidos que a gente não é dono de nada, não somos donos do universo. Olha que precariedade. Criamos tanta parafernália tecnológica e um vírus nos fez ajoelhar. Você já pode pensar em ir até para Marte, mas nós fomos parados pela ausência de resposta científica na cura de um vírus. Isso, para mim, é um grito da vida confirmando as Escrituras. E também disse um tal de Frank Furedi, um sociólogo húngaro: a vida não acontece no tempo da ciência. Parece que ele resumiu a Bíblia, né? Sabe por quê? Porque vida vem de Deus, porque a vida é uma semente presenteada pelo Criador. Nós somos sementes poderosas ou plásticas. Tudo que digo e faço são sementes. Por isso, às vezes, eu não compreendo por que é que má respostas, que a nossa versão ínfimas, se torna um grande problema. Por quê? Que às vezes você dá uma má resposta, só que você estava chateado, você deu uma má resposta em alguém e aquilo se transformou num grande problema. Sabe por quê? Porque para você era só uma má resposta, uma ínfima má resposta. Mas chegou no coração do outro como uma semente e aí virou uma árvore rapidinho. E arrancar uma semente é fácil. Então, quando você perceber que você deu uma má resposta e não foi bacana, corre, pede perdão logo, para não dar tempo daquela sementinha se transformar numa árvore. Porque destruir uma sementinha que você... não quero que essa semente germine, vou destruí-la. É fácil, mas destruir uma árvore vai dar trabalho. As nossas palavras são árvores no coração das pessoas. Enquanto semente... Já ouviu? O próprio Jesus disse, né? Sobre a semente de mostarda, é a menor de todas. E você sabia que a árvore da mostarda é uma das maiores árvores? São uma das mais frondosas? Então eu nunca sei se essa sementinha chamada má resposta vai chegar no coração do outro como uma semente de mostarda e se transformar numa árvore frondosa. Nunca é demais ser gentil. Redobre o cuidado a escolher quem anda com você. Somos sementes, gente, regado por gente. Há poucos dias atrás, semana passada, o ator Flávio Megliaccio faleceu. Alguns dizem que foi um suicídio. Pela carta que ele deixou, acredito que sim, porque a carta diz o seguinte: me desculpem, mas não deu. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora. E com esse tipo de gente que acabei encontrando, ele mesmo deu a resposta de tudo que estava acontecendo com ele.
Observe que ele faz uma profunda reflexão. Esse tipo de gente que acabei encontrando, só que talvez ele tenha percebido muito tarde, né? Ele desidratou, ninguém o regou. Você rega as pessoas? As pessoas que você rega com amor, com carinho, com cuidado, talvez não devolvam para você, porque não é assim que funciona. Mas o céu vai usar outras pessoas para regarem você, porque se é isso que você está semeando no caminho por onde você passa, é isso que você vai colher. Alguém me disse essa semana, puxa vida, fiz aniversário semana passada, apenas 4 pessoas se lembraram de mim. Eu não disse nada porque eu quero ir até essa pessoa para nós conversarmos. Porque se no meu aniversário apenas 4 pessoas se lembrarem de mim, eu vou repensar o que é que eu estou fazendo da minha vida. E eu vou prometer para mim mesma que o ano que vem, pelo menos 20 ou 30 vão se lembrar de mim. Eu colho o que eu planto. A última frase do Flávio, profética. Cuidem das crianças de hoje. A carta dele termina com essa frase, cuidem das crianças de hoje. E aí, para caminhar para o final da nossa palavra, Santo Agostinho disse, Deus está no eterno agora. Então, é agora que nós também estamos. Então, é agora que nós vamos regar pessoas, regar crianças, regar os adultos que nos cercam. Vamos aprender separados, por enquanto, mas juntos em amor. Qual o melhor líquido para aguar? É leite. É legal aguar com leite? Mas leite é mais caro que a água? Tem mais valor nutricional até. Ah, não pode aguar com leite? Não, porque não é com leite que eu vou aguar uma planta. É com água. Interessante, né? A palavra de Deus é comparada à água. Então é com a palavra de Deus que você vai regar as pessoas. Você pode dar o seu melhor. Você pode pegar todo o seu salário e gastá-lo investindo nos cuidados com uma pessoa, que é o que eu chamaria de leite. É até, como eu disse aqui, repleto de um valor nutricional, enfim. Mas é a água que vai resolver o problema dessa plantinha chamada gente. Porque planta, eu não jogo leite na planta, eu tenho que jogar água. E gente, plantinha, precisa de água. E qual é a água? Por favor, repete comigo. O que é água para a planta chamada gente? A palavra. Eu não consegui jogar nenhuma gota de água aqui, né? Foi tudo fictício, foi tudo teatral, porque não tinha água aqui dentro. Como é que você vai regar alguém se você estiver vazio, como esse regador? Se encha da palavra. Se encha da palavra. Gaste tempo, invista tempo na palavra. Para você ter água para regar gente. E para terminar de fato, precisamos de comunicação afetiva e conexão efetiva. Jesus fez isso. Como? Ele desceu aqui para descobrir que enquanto gente, como é que nós nos sentíamos? Faça o mesmo. Comunicação afetiva é diferente de trocar informações. A gente precisa do... Alô? Oi? Eu liguei para ouvir sua voz e eu quero que você me diga como é que você se sente hoje. Como você está? Me diga. Trocar ideias é bom, mas falar a quem sabe regar a gente com escuta amorosa, com ouvido profilático, não tem preço. Oh, aleluia. A conexão efetiva é o quê? É conexão real. É dividir pão. É fazer chegar à casa do outro um abacate, uma flor. É tomar um açaí, pegar um copinho e passar lá na janela. Né, Israel? É isso, conexão efetiva. Pergunta para o seu vizinho se ele está precisando de alguma coisa. E se você não tiver condições de levar uma cesta para ele, porque ele vai te contar, vizinho, está tudo bem aí? Essa brincadeira aí do corona, está todo mundo com dificuldade, você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem na sua despensa? Pode me falar, vai ficar entre nós. Pode perguntar. E aí você manda para nós. Deus tem feito, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês,
Eu disse anteontem para uma galera que estava comigo, meu Deus, como é isso? Tem dias que eu recebo pedido de socorro, amanheço com o WhatsApp com 12, 15 pedidos de socorro. E aí eu tenho lá 3, 4 cestas separadas. Eu falo, Jesus, e aí? Aí mando um WhatsApp para mais uma galera, termino o dia sobrando 3, 4, 5 cestas. Todos esses dias nós não deixamos de atender nenhum pedido de socorro. Como? Sem grana. Como assim? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, foi Jesus quem prometeu que não ia faltar semente ao que semeia. Então, quando você se propõe, eu quero ser regador, você acha mesmo que vai faltar semente, vai faltar água, vai faltar? Não vai faltar. Não vai. Porque Ele está muito mais interessado em que reguemos, em que cuidemos das pessoas do que nós mesmos. Para concluir, nossa comunidade não vai ter ninguém faminto, nem de pão, nem de afeto. Léo Freiman, um psicólogo, fez a seguinte pergunta que eu achei incrível. Que tal se aceitássemos o convite que a vida está fazendo para essa aula única e inédita? Encare essa estação para um aprendizado profundo e riquíssimo. A vida é a maior escola que já vi. E nesse momento, ela nos mostra que somos gente semente que rega e que precisa ser regado. Na escola convencional, eu anoto a teoria, depois eu passo por uma prova. Mas agora, nós estamos em uma prova. Nós estamos com uma prova nas mãos, sendo que, na verdade, a gente nem conseguiu pegar a teoria. Junto com a prova estão as lições. Se eu me acalmar, a nota vai ser alta. Pois é sobre aprender, especialmente sobre aprender o que é ser gente. Essa aula é tão inusitada que o mestre é você mesmo, você e eu. Mestre de quê? Da nossa própria vida. Essa aula é tão única que se eu quiser ser mestre da minha vida, eu tenho que ficar no eixo diante da tempestade. E para ser mestre, ser autor da minha própria vida, eu preciso liderar diante da tempestade. Liderar como? Pegar o regador e regar. Cuidar de uma pessoa, especialmente dos mais próximos. Comece cuidando de uma pessoa. Comece fazendo um telefonema para alguém que você não vê há muito tempo. Aceite esse desafio, não de forma passiva, letárgica, mas aceitar para acalmar o coração. Há um longo processo entre o primeiro e o último passo. O melhor possível e o melhor do possível precisa ser considerado por mim e por você. O que é possível transformar em você e dentro de você? O que é possível? Pense naquilo que você deve fazer e naquilo que você não pode mais fazer. Pense em fazer mais e melhor. O que pode fazer de diferente? O que pode ser feito de diferente? Que a gente ainda não fez? O que é? Quando essa fase passar, nós a lembraremos como uma metamorfose poderosa. Nunca foi tão urgente o amai o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou olhar para o meu prato com verdura, com carne e simplesmente não pensar em alguém que talvez possa estar comendo apenas arroz com sal e até sem óleo, como eu encontrei uma pessoa outro dia. Porque tem pessoas que não têm coragem de pedir ajuda. Você tem que orar, você tem que pedir Deus para te revelar. E aí você vai lá de atrevido. Nunca foi tão urgente o amar o próximo como a você mesmo. Amar o outro como eu me amo. Para terminar, minha última frase. Viktor Frankl bem afirmou. O que realmente conta não é o que eu espero da vida, mas é o que a vida espera de mim. Ela espera que eu seja uma semente poderosa. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.